Depois de 5 anos, eu não sei como começa vídeo quando sou eu aparecendo e não apenas uma voz do canal. Depois de Harry Potter sem Harry Potter, a gente apresenta O Mundo Segundo Ana Roxo sem Ana Roxo. Mas, ó, fiquem tranquilos porque a Ana está do outro lado da tela dessa vez. Estou aqui. A gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente do padrão aqui do nosso canal, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou professora de pré-vestibular e já trabalhei muito com concurso público e tal. E quando chega nessa época do ano, eu fico super angustiada por conta do sofrimento de todo mundo diante das provas que estão começando agora, está começando a maratona de vestibulares. Então, eu falei para a Ana, vamos fazer um vídeo com dicas de como sobreviver a provas. E por isso a Ana propôs que, já que esse é um assunto da minha alçada, que eu aparecesse, porque ela estava com preguiça de se maquiar também e de aparecer, coitada. Não, Tati, é porque você tá com esse cabelo maravilhoso e eu acho que tem que ficar registrado nos anais do canal. Tô te jogando no mundo tal qual uma mãe passarinho. Joga o passarinho de seu enfim. Antes de começar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Pode ativar o sininho. Ai, que blogueirinha. Você tá vendo? O cabelo tá interferindo na minha personalidade. Existem 1000 situações que a gente tem que fazer prova mesmo, sentar na carteira e fazer prova. Pode ser vestibular, pode ser uma prova de mestrado, pode ser doutorado, pode ser um concurso público. E eu sempre fico muito angustiada, acompanhando a angústia das pessoas fazendo isso. Você cunhou esse termo agora, né? Angústia alheia que você sente. É angústia alheia. Inicialmente, então, faremos 3 considerações a respeito dessa situação de avaliação de prova e depois eu vou dar algumas sugestões para que você consiga sobreviver a essa maratona. Primeira consideração. As provas, elas têm um problema super sério, que é o seguinte: o que uma prova faz é tentar transformar uma experiência que é incomparável, que é a experiência do seu aprendizado, do seu conhecimento, num número que dê para medir e que, portanto, dê para classificar, comparar com outros e tal. Isso é um problema da própria estrutura de uma prova, né? Da própria natureza das provas. Você tentar transformar uma coisa que não dá muito para medir em algo que seja mensurável. A prova é como se fosse um retrato de um determinado momento do seu aprendizado, não é nem do seu aprendizado, do seu desempenho. Não é o que você sabe, não é o que você construiu, não são as suas diferenças, não são as suas habilidades, ainda mais o tipo de prova que a gente tem em concurso vestibular e tal, que são questões que incidem sobre conteúdos, né? Sobre memorização, sobre certas habilidades muito específicas, né? Então, uma prova não está considerando o seu processo. Uma prova é um momento recortado, um momento congelado. Se você tiver uma dor de cabeça, por exemplo, na hora da prova, está ferrado. Isso afeta o seu resultado. Ou seja, é muito tenso que tenha que ser tão decisivo este momento na sua vida, sendo que, de fato, essa medida, essa mensuração, ela seja, de fato, tão frágil. Né? Tem muitos estudos de como é possível eu fazer essa medida de uma forma mais justa, quando eu estou falando dessas provas grandonas, assim, de larga escala. Mas é sempre injusto um pouco, uma vez que desconsidera que o conhecimento e aprendizagem, as coisas que você sabe, seus saberes, eles não são medíveis desse jeito. Né? Esse é um drama. E é muito angustiante, porque, de fato, isso acaba por determinar o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá lá, tá todo mundo botando uma pilha de que você precisa ter esse desempenho, precisa ter esse desempenho. Se você estudar muito, você chegar lá, e não necessariamente isso é verdade.
Queria que você lembrasse sempre disso. A prova despersonaliza você. Você não é uma pessoa na prova. Você nem tem nome escrito no alto da prova quando forem corrigir, ou na máquina passar os códigozinhos ali dos boletos de resposta. Então, você não é ninguém, a tua história, a tua subjetividade, as tuas lutas, enfim, aquilo que você viveu, seus dramas emocionais, as suas alegrias, seus amores, nada disso conta, porque é uma prova que vai transformar esse monte de coisa que contribui no aprendizado, claro, seu estado de espírito, seu estado emocional, tua história, tuas condições, nada disso é levado em consideração e todo mundo fica, sabe, que nem aquele vídeo do Pink Floyd, sabe, as pessoas naquele moedor de carne caindo, as provas te despersonalizam, esse é um desconforto. Você se sentiu assim, Ana? Eu me senti um pouco assim. Por exemplo, eu me livro muito bem das coisas com piada. Não dá pra você fazer piada em prova, né? É muito difícil. Fica a minha dica aí, viu, gente? Não faz piada em prova. Essas grandes provas, na nossa cultura, são ritos de passagem. Esse é um grande drama que provoca angústia. É um rito dentro da nossa sociedade, dentro de uma determinada classe também, de pessoas que querem acessar o vestibular ou mesmo outros concursos. Mas as provas são rituais equivalentes aqui, naqueles sabe, de colocar a mão numa cumbuca cheia de abelhas, ou de você caçar uma onça, né, se atirar de algum lugar amarrado pelo pé. Enfim, é um rito para gente. O que é um rito de passagem? Você está numa determinada posição, num determinado lugar na sociedade, e a partir do momento que você faz esse rito, você é colocado em outro lugar, em outra função. Você tem um rito para se tornar um adulto. É esse o ponto. Dentro de determinada classe, porque em outras, né, vamos combinar que as pessoas, infelizmente, são tornadas adultas por outras circunstâncias, por ter que administrar casa, por terem filhos, por um monte de coisas, mas para uma determinada classe é um rito de passagem, vai determinar você ir morar em outro lugar, vai determinar você sair da casa da sua família, eventualmente. E o que acontece é que quando você fracassa nesse rito, você fica num não lugar. Num não lugar, porque você fracassa no rito, você não faz a passagem. Você não consegue voltar para o que você era e, ao mesmo tempo, você não chegou onde deveria chegar por meio desse rito. Então, isso te deixa numa espécie de limbo. É bom lembrar que, ao contrário desses ritos dessas sociedades tradicionais, você pode tentar o ano que vem de novo, então aguentar um aninho aí, né? Você não vai ser largado, não caçar a onça vai te comer e você vai morrer. Você não vai ser banido da comunidade por isso. O item 3 dessa reflexão a respeito dessas provas é o seguinte: essas provas, elas são a materialização de uma ideologia que é mortal no nosso mundo, que é a tal da meritocracia, que vai colocar sobre as costas do indivíduo a responsabilidade por um conjunto de coisas que não são, de fato, responsabilidade dele, que são questões que muitas vezes são estruturais na sociedade, do tipo falta de vaga em universidade, a desqualificação do ensino técnico, se um ensino técnico fosse salarialmente valorizado, talvez nem todo mundo quisesse ir para a universidade, mas tem uma carência de vagas, tem um afunilamento, né? Então as pessoas precisam ficar lá disputando uma luta para conseguir aquele lugar, sendo que de fato se tivesse mais vagas, essa disputa não seria tão angustiante. Então assim, tem um conjunto de coisas que na verdade não são responsabilidade sua e te enganam o tempo inteiro dizendo que se você se esforçar, se você se esforçar, você vai chegar lá. Mas considerando que nada da tua existência é levado em conta na sua avaliação, né, no nosso sistema, no sistema brasileiro, é aquilo ali. Então, assim, você tem que ser a pessoa treinada para obter um determinado desempenho que varia de ano para ano, então nem isso você dá conta de fazer, mas sempre colocando uma carga pesadíssima em cima de cada indivíduo, como se aquele resultado dependesse exclusivamente da pessoa, e não depende exclusivamente da pessoa. Esta é a grande verdade. Uma parte depende, tem um pedaço que, evidentemente, é a responsabilidade do sujeito estudar e tal, mas não é só isso. Tem muito mais que isso, é um problema das diferenças, das desigualdades,
de se você teve que trabalhar enquanto estudava, se você estudou numa escola com mais ou menos recursos, tem um monte de coisas que invalidam esse discurso da meritocracia. Não é mérito. Então, assim, esse resultado não diz nada a respeito das tuas qualidades e dos seus méritos, né? Ele tem um conjunto de outras coisas que deveriam ser levadas em conta, mas nunca são levadas em conta. Nessa segunda parte, eu tenho umas sugestões para fazer para você não entrar num estado de neurose durante a prova. São poucas dicas, mas elas têm a ver com como você organiza o seu pensamento, para você não entrar em pânico. A primeira coisa que você tem que lembrar é a seguinte: qualquer que seja o resultado, esse resultado não é você, esse resultado não define quem você é. Então, você está lá entrando na prova, lembra disso. Esta prova não vai dizer quem você é, a sua identidade, a sua percepção de felicidade ou de não felicidade não está associada a isso. A prova não diz quem você é. Lembra disso. Esta prova é só um retrato congelado no tempo, que não está levando em conta nada da tua existência. Então, assim, não dê tanto peso para ela. Essa eu gosto, porque é a minha filosofia pessimista de vida. Minha filosofia pessimista de vida é assim: o que é o pior que pode acontecer? Né? Diante de qualquer desafio que você tem, o que é o pior? Trace o pior cenário. Você não passar. Exato. E o que acontece, Ana, se você não passar? Nada. Você não passa. Basicamente nada. Você não passa, você vai ficar triste, vai, sei lá, chutar umas latas, vai ficar de bode e depois vai fazer novos planos, vai decidir se você vai fazer aquela prova de novo e vai continuar tudo como tá. Na verdade Exatamente. É isso. Você vai continuar, vai ter que passar por esse estresse todo de novo, com a vantagem de que você já passou uma vez. Então, lembra disso, tá? Pior que pode acontecer é nada, você continua onde você está, exatamente igual você estava, não passou para esse outro lugar. A terceira compreensão que a gente precisa ter ao fazer uma prova, ao se preparar para essas provas, é o seguinte: todo mundo fala para você que basta você estudar bastante para que você passe. E não é verdade. Existem 4 componentes fundamentais para você ser bem-sucedido numa prova. Componente fundamental 1, você estudar. Você estudar dentro do que é possível, dentro das suas condições. Vai dar o seu melhor, estuda dentro das condições que você tem, faz o melhor que você puder. Tudo bem, às vezes o nosso melhor é uma bosta, paciência, mas a gente sabe que a gente fez o nosso melhor dentro das condições que tinha, né? A importância de você ter a noção de que você está fazendo o que você pôde fazer é o seguinte: se você fracassar, você fica só frustrado, você não fica frustrado e culpado, né? Porque é duro quando você vai fazer uma prova, você teve todas as oportunidades e você não estudou porque, sei lá, você ficou bundando, sabe? Quando você deu menos do que você poderia dar, é meio triste, porque daí rola uma culpa do tipo, puta, perdi tempo, não devia ter ficado lá assistindo Grey's Anatomy. Então, pelo menos você se exime, você se livra da culpa e você fica só com a sensação de frustração. Existe o cuidado com a saúde mental e com a saúde física, porque não tem condições de você fazer prova se você está fisicamente fragilizado e se você estiver mentalmente fragilizado. Sim, nesses 30 anos que eu dou aula, o que eu mais vejo é aluno super bem preparado em termos de conteúdo, se ferrando porque tem crise de ansiedade no meio da prova, porque no dia da prova o corpo resolve pifar e a pessoa tem uma sinusite, uma enxaqueca. Não tem como você ficar 5 horas sentada fazendo prova se você está com uma sinusite atacada, gente. Esses comentários que a gente está fazendo aqui são na intenção de te deixar com um estado de espírito um pouco mais sereno para fazer essas provas, compreendendo a real dimensão delas, para que você não tenha, ou pelo menos minimize dentro do possível, a ansiedade e o nervosismo que obviamente compromete o seu desempenho na prova. E tem um último componente, que é sorte, porque você nunca vai saber tudo. Ninguém gabarita a prova. Às vezes você dá sorte. Do tema da redação é uma coisa que você domina profundamente, aí você arrasa na redação. É sorte. Cair mais questões do conteúdo que você domina do que de um que você não domina, sabe? Não tem controle. A questão de quanto você estuda é uma responsabilidade sua. Os cuidados com a saúde física, com a saúde mental, dentro do possível,
é uma responsabilidade sua. Esta parte, que é muito maior do que a gente imagina, que é sorte, não é uma responsabilidade sua plenamente. Não, e lembra do básico, ninguém sabe tudo, a gente tem um currículo enorme, é inadequadamente grande, você não vai saber tudo que se espera que você saiba. Essas provas, gente, elas são desenhadas, as provas são planejadas para que haja questões que apenas pouquíssimas pessoas possam acertar, porque senão não faz sentido, você não consegue classificação. Então, assim, relaxa. O que já me leva para a próxima dica. Você pegou uma questão daquelas que estão emperradas, sabe? Questão que você erra a conta, não tem alternativa certa, emperrou, o texto está muito difícil, sei lá. É um assunto que você não domina, não fique emperrada naquela questão, porque, basicamente, ela vai contaminar o resto da sua percepção da prova. Você vai ficar achando que a prova vai estar mais complexa do que ela está, quando você fica muito tempo emperrado. Além disso, você perde tempo com uma questão que possivelmente você vai errar. Deixa essa na conta das que você vai errar. Passa para outras. As provas, elas têm uma distribuição de níveis de dificuldade. Então, assim, se essa está muito emperrada, vai ter outra que não vai estar, porque senão você, de fato, espalha um pânico para você mesmo nessa prova, quando você fica travado numa questão. Beba água, né? Se hidrate. Passe fio dental. Ah, não, na prova não. Não, na prova não precisa. Evite levar chocolate no calor, porque derrete, mancha a prova. É isso, é experiência própria. Dá umas alongadas, dá uma, né? Porque ninguém está acostumado a ficar 5 horas sentado num lugar fazendo uma prova, gente. Última dica, é só uma prova. A vida do planeta não depende desse resultado. Sua vida depende um pouquinho do rumo que você vai tomar. Você não está tomando decisões ali do tipo, vou amputar um braço? Devo apertar essa Não bomba é nuclear e acabar com a humanidade? Não tem exatamente. nada disso. É só mais uma prova no meio de dezenas e dezenas, centenas, quiçá, que a gente já fez na vida e que vai fazer ainda. E se você for mal, ok. Se você for bem, ok também. Você não é um gênio porque foi bem. Assim, tira o peso da prova. Respira, porque as coisas acontecem da melhor forma e dentro do que você consegue fazer. Aprenda com isso, aprenda com o seu erro e aprenda com o seu acerto também. Bom, sorria para pedir dinheiro. Pede dinheiro, Tati. Vai. Vai. Então, se você quiser contribuir com a gente, com o nosso trabalho, você pode mandar um Pix, você pode nos apoiar no Catarse, você pode ir na nossa lojinha, você pode participar do nosso Clube do Livro, principalmente você pode compartilhar o nosso conteúdo e comentar para que a gente possa chegar a mais gente. É isso, Ana? É isso, Tati. Deu certo, parabéns. Certo? Foi muito o seu obrigado. Rito de passagem, viu? Rito, não sei se eu passei, né, pro outro lado ou se eu fui pro inferno, mas passou, tudo bem. Sim.